Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abram as suas Bíblias ao livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 5. Se você achou, diga amém. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu fizestes um pouco menor que os anjos, e o coroastes de glória e honra. Todas as coisas e sujeitastes debaixo dos pés. Ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os que são santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai bendito, graças te damos pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua benignidade, pelo perdão que o Senhor proporcionou através do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz por nós. É a ti que nós cantamos louvores, é em teu nome que nos reunimos como igreja para te adorar, para te render glórias, honras, exaltação e toda adoração, Senhor, que só cabe a ti. É em teu nome que a tua igreja se reúne. Se reúne para te bendizer, se reúne para celebrar as maravilhas que o Senhor tem feito. Se reúne, Pai, para glorificar o teu nome e para anunciar os teus feitos a esse mundo caído e perdido. Obrigado pela tua graça derramada em nosso favor na cruz. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos e te adorarmos. Aleluia. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Pelo teu Espírito que habita em nós e se faz presente em nosso meio, atuando. E é a esse Espírito que nós rogamos que nos toque, que nos incomode, que nos transforme, que nos santifique pelo lavar regenerador da tua palavra. É a esse Espírito que nós rogamos que nos ilumine, que nos dê todo o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que tudo que façamos, Senhor, e tudo que já fizemos, seja para honra,
glória e engrandecimento do teu nome. E que seja também para a edificação do teu corpo, o teu povo, que é a igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao estudo na carta aos Hebreus. E eu gostaria de primeiro dizer novamente, eu já falei 2 vezes, mas nunca é demais repetir, o motivo pelo qual o autor de Hebreus escreve essa carta. Ele escreve essa carta para cristãos judeus, ou seja, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, eles estavam pensando em voltar atrás para a religião judaica. Eles estavam pensando em abandonar a fé em Cristo Jesus e voltar às práticas religiosas judaicas. Entre elas, os sacrifícios, entre elas a guarda do sábado, entre elas a circuncisão e por aí vai. Então o autor da carta aos Hebreus escreve a esses irmãos judeus convertidos para que eles fossem incentivados a não abandonar a fé em Cristo, para que eles fossem incentivados a permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Então o autor de Hebreus escreve o que nós chamamos de uma apologética, ou seja, uma defesa da fé cristã, e muito mais do que uma defesa da fé, uma defesa da superioridade de Jesus contra a religião judaica. O que nós vimos até agora com relação a isso? Nós vimos no capítulo 1 que Jesus, ele é a revelação maior, ou que a revelação em Jesus é superior à revelação que havia sido feita no passado através dos profetas. Nós vimos também que o autor da carta aos Hebreus, ele vai defender que Jesus, ele é superior aos anjos. E a gente viu ele defendendo essa superioridade de Jesus em relação aos anjos, quando ele diz no versículo 5, tu és o meu filho, hoje te gerei. E ele vai dizer que Deus, o Pai, não falou isso para nenhum dos anjos. Ele só falou isso para Jesus. Então Jesus é superior aos anjos. E por que ele coloca essa questão entre Jesus e os anjos? Porque os judeus superestimavam os anjos. Eles acreditavam até, alguns deles acreditavam até, que os seres celestiais, os anjos, eram responsáveis, de alguma maneira, pela criação de tudo. Alguns deles até acreditavam nisso. Então o autor da carta aos Hebreus vai defender, olha, Jesus é superior aos anjos. E nós vimos isso aqui também, no primeiro capítulo de Hebreus. Quando nós adentramos o capítulo 2 de Hebreus, que foi na semana passada, nós vimos os perigos de acrescentar alguma coisa à salvação em Cristo Jesus. Que se eles voltassem à prática da religião judaica e, consequentemente, começassem a incluir tudo aquilo que faz parte da religião judaica, eles estariam acrescentando alguma coisa à salvação, acrescentando obras da lei judaica à
salvação. E nós vimos o perigo que é acrescentar qualquer coisa à salvação. E nós vimos também o perigo de negligenciar tamanha revelação em Jesus. Nós vimos que isso também é um perigo. Nós vimos que negligenciar essa salvação em Cristo Jesus é um perigo, porque é incredulidade. Então até aqui foi o que nós vimos, que Jesus é a revelação maior do que a revelação antiga dos profetas. Jesus é superior aos anjos. Nós vimos os perigos de acrescentar alguma coisa à salvação, e nós vimos o perigo de negligenciar a revelação em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Foi até aqui que a gente viu, e tudo isso que eu falei, a gente viu do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2. E hoje nós fizemos a leitura justamente dos versículos 5 ao 13, que são os versículos de nossa meditação hoje à noite, do nosso estudo de hoje à noite. E nesses versículos, o autor da carta aos Hebreus, ele vai continuar mostrando a superioridade de Jesus com relação aos anjos, e vai mostrar Jesus como um de nós. Então ele vai mostrar Jesus ainda naquela mesma pegada de dizer, olha, Jesus é superior aos anjos. E logo em seguida, ele vai dizer que Jesus é um de nós. E ele vai terminar o capítulo 2 dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Amém? Então, para começar, eu gostaria de pedir um amado irmão que lesse para nós o versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Continuou? Não, só até aí. Então vocês notem que ele está dizendo, olha, porque Deus, o Pai, ele não sujeitou o mundo vindouro, o porvir, ele não sujeitou aos anjos. E esse mundo vindouro do qual nós estamos falando, notem que desde o versículo 1 do capítulo 2, ele está falando da salvação. Ele está falando de aquilo que Jesus fez na cruz e que nos proporcionou uma salvação no mundo por vir. Mas esse mundo por vir não foi sujeitado a anjos, porque essa não era uma tarefa para anjos. A salvação da humanidade não cabia a anjos. A sujeição de todas as coisas, o domínio, o poder, a glória, não cabe a anjos. Então não foi a anjos que o Pai sujeitou. Lembra o que Jesus disse em Mateus 28, 20? Toda autoridade, na verdade é Mateus 28, 18. Abra lá comigo, por favor. Vou abrir para a gente não falar referências erradas. Mateus 28, 18. E aproximando-se Jesus falou-lhes: toda autoridade lhe foi concedida, aonde? Aonde, irmãos? Nos céus e na terra. Essa autoridade, essa sujeição
os anjos eram superestimados. Mas preste atenção, que não foi aos anjos que o Pai submeteu todas as coisas. Não foi aos anjos que o Pai deu autoridade nos céus e na terra. Foi ao Filho. Ele submeteu todas as coisas ao Filho. E sabem, meus amados, o autor de Hebreus, ele nos mostra uma coisa aqui. Ele nos faz um alerta sobre uma coisa aqui, e às vezes parece que isso aqui saiu um pouco da nossa perspectiva. Parece que ele está dando um alerta aqui para aqueles irmãos e consequentemente para nós, de algo que a cada dia que vai passando, e aqui já tinha passado alguns dias, alguns anos da subida de Jesus, e a cada ano que vai passando, a cada 10 anos, a cada 100 anos, a cada milênio que se passou, isso aqui foi perdendo cada vez mais o seu foco. E o que é que eu estou querendo dizer? Que existe e que virá um porvir. Que a nossa vida, ela não é só isso aqui. Que o nosso viver não é o viver apenas aqui nessa terra. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 29, que se nós esperamos em Cristo, somente nessa vida, nós somos o quê? Nós somos miseráveis. Então tem um porvir. Não é só aqui. É por isso que é tão difícil para o cristão, às vezes, entender e aceitar o sofrimento. Porque ele baseia toda a sua existência no agora. Sendo que a maior esperança do cristão não é aqui, é no porvir. E esse porvir, ele não somente ele vai existir, ele existe, como ele vai chegar. E o autor aos Hebreus está dizendo isso. Ele sujeitou, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. A importância, olha só, de nós servirmos a Jesus é que o porvir vai vir, e quem domina nesse porvir é quem? É quem? É Jesus. Então, se o porvir vai vir, e se quem domina esse porvir é Jesus, então é melhor nós servirmos aos anjos? A quem? A Jesus. Esse é o ponto da carta. Não foi a anjos que ele sujeitou o porvir. O porvir é real. É esse porvir que nós temos que almejar. É esse porvir que nós temos que buscar. Não é o aqui e agora. E eu comecei aqui falando desse porvir, dizendo que a igreja perdeu a perspectiva do porvir, porque hoje a gente vive dias que a igreja está mais interessada no aqui. Qual é a minha vitória para hoje? A igreja está interessada em saber disso. O que Deus tem para mim aqui? A igreja está mais interessada em saber disso. Por isso que a gente pensa tão pouco no céu. Por isso que a gente pensa tão pouco na
depois que a gente morrer. É por isso que a gente tem tanto medo de morrer. Às vezes eu fico pensando se nós verdadeiramente cremos no porvir. Jesus disse que aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, eu fico imaginando se nós, eu estou me incluindo nesse meio. Eu fico imaginando se a gente crê nisso. Se a gente crê no porvir de tal maneira que entenda o seguinte: olha, ainda que eu morra, eu viverei. Essa foi a promessa de Jesus aos discípulos quando ele disse: as portas do inferno, ou as portas do Hades, ou a morada dos mortos, porque essa é a melhor tradução, não prevalecerá contra a igreja. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era: ainda que vocês morram, vocês não ficarão na morte, porque eu vou ressuscitar vocês. Glória a Deus. Tem um porvir. A nossa vida não é só aqui. Aqui, olha como é que Tiago retrata o aqui. Olha como é que Tiago retrata a nossa passagem por esse mundo. Ele diz: a nossa vida é como neblina. Você já viu uma neblina durar? E é assim que Tiago retrata. Mas a gente está mais interessado no aqui do que no porvir. Que os nossos olhos estejam fixos no porvir. Amém? Amém? Vocês estão entendendo, irmãos, que eu não estou pregando contra a gente ter alguma coisa aqui. Eu quero que você entenda isso. Eu estou falando que os nossos olhos, ou o que seja mais importante para nós, não é o que a gente vai adquirir aqui. Porque aqui eu posso adquirir ou não, tanto faz. Porque o que me interessa é o lá. Eu acho fantástico Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9. Lá ele estava dizendo o seguinte: olha, eu por ter trabalhado com a igreja, eu tenho direito de receber alguma coisa da igreja. Paulo estava dizendo isso lá em capítulo 9. Mas sabe o que ele diz? Eu não quero. Porque esse galardão eu quero receber lá. Olha a visão dele. Então vocês entendam isso. Que nós não podemos perder o foco do porvir, porque ele vai vir. E quem governa o porvir é o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. E aí ele continua, versículo 6. Alguém lê, por favor, do versículo 6 ao 8. Ele ainda está aqui defendendo o fato de que Jesus é superior aos anjos. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: porque o homem, para deles te lembres, ou o filho do homem, para que o visites, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de hora o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeite debaixo dos teus pés. Ora, eu vi o ponto final aqui. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Amém. Preste atenção. Versículo 6. Ele diz assim, ó. Alguém, olha só. Mas em certo lugar, alguém testemunhou dizendo. Quem é esse alguém? Em que lugar? É como se ele
lembrado aqui da passagem de cabeça na hora, né? E ele disse: alguém em certo lugar falou. Ele sabia que essa passagem estava escrita, e que se ela estava escrita, foi escrita por alguém, mas ele não sabia aonde. Então esse alguém que ele está citando é Davi, e esse lugar que ele está citando é Salmo 8. Abra lá, por favor. Versículos do 4 ao 6, ao 7. Não, ao 6 mesmo. Diz assim: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Tu o fizestes um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra, e deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés. Ele está citando isso aí. Agora preste atenção numa coisa aqui. No versículo 5 aqui do Salmo, ele fala: tu fizestes um pouco menor do que os anjos. No texto original, o Antigo Testamento no hebraico, quando ele diz que ele te fizeste um pouco menor do que os anjos, essa palavra anjos que aparece no hebraico é Elohim. Então, ela, no original hebraico, ela foi traduzida: fizestes um pouco menor do que Deus. Só que quando a Bíblia no Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a Bíblia que nós conhecemos como a Septuaginta, no lugar de Elohim, Deus, eles colocaram anjos. E o autor de Hebreus está usando essa tradução do grego. Por isso aqui em Hebreus ele coloca: fizestes um pouco menor do que os anjos. Agora preste atenção a uma coisa. O que ele está defendendo? Que Jesus é o que dos anjos? É superior aos anjos. Não é isso que ele está defendendo? Só que ele citou um salmo que diz: ele fez tu o quê? E agora? Ele está defendendo a superioridade de Jesus, mas ele cita um salmo que está dizendo o seguinte: olha, fizestes um pouco menor do que os anjos. Como é que se resolve isso? Duas coisas. Lá no Salmo 8, você ainda está aberto aí no Salmo 8? Só eu que não estou. No Salmo 8, ele vai dizer uma coisa interessante. Deixa eu só chegar lá. Ele repete a mesma palavra, dizendo: fizestes um pouco menor do que os anjos. Mas preste atenção. Quando ele disse isso, ele estava se referindo à situação de Jesus quando entrou na terra, quando encarnou. Então, quando ele encarnou, ele se tornou um homem. E como homem, ele era o quê? Menor. Porque o ser humano é um ser menor do que um ser celestial. Os anjos são seres superiores aos homens. Então é disso que ele está falando. Ele te fez um pouco menor do que os anjos. Mas isso por pouco tempo.
7 de Hebreus. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, mas não ficou por aí. O coroastes de glória e honra. Se nós formos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo 5, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, se humilhando e estando em aparência humana. Jesus se humilhou. Quando ele desceu da sua glória e encarnou, ele adentrou num estado de humilhação, por ser Deus, e agora está existindo em figura humana. Então ele estava menor do que... Mas o versículo de Filipenses continua: mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então é o que o versículo 7 está dizendo: tu fizeste um pouco menor que os anjos, mas o coroastes de glória e honra. Todas as coisas, versículo 8, lhe sujeitastes debaixo dos pés, e ao sujeitares todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeito. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Nada foge ao controle dele, nada. Mas aí, o autor de Hebreus, ele faz uma coisa interessante. Olha só, no final do versículo 8: contudo, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. E isso é interessante, porque é verdade. Às vezes não parece que ele não está no controle. Acontecem coisas ruins, tragédias, calamidades, pecados, e até parece que ele não está no controle. E é isso que ele está dizendo no final do versículo 8: ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Às vezes parece que ele não está no controle. Ele está falando sobre isso. Nós sabemos que Jesus reina, que Jesus governa, mas às vezes acontecem situações que parecem que não, ele não está governando. Porque se ele governasse, isso não aconteceria. Hoje eu vi um vídeo de um casamento. O cara estava filmando aqui, que eu acho que era com o celular, e vinha entrando os padrinhos. Aí atrás dos padrinhos vinha um senhor andando. De repente ele para, puxa uma arma e dá 3 tiros num, 3 tiros no outro. Não sei se vocês viram, passou até no Cidade Alegre. E valeu 3 pessoas. Aí você olha para uma situação dessa e diz: como é que Jesus está no controle assim? Então a resposta que ele dá no final do versículo 8 é: nós ainda não vemos todas as coisas que estão sujeitas a ele. Ele está no controle de tudo, mas a gente ainda não consegue ver. Aí, olha só, versículo 9. Depois de citar o Salmo 8,
ele começa a explicar melhor a questão de Jesus ser inferior aos anjos. Alguém lê o versículo 9, por favor. Entendeu? Sim. Vemos todavia aquele pecou, um pouco foi feito menor que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Olha só o que engraçado, que olha o que o versículo 9 está dizendo. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, foi coroado de glória e honra, por causa de quê? Por causa de quê? Do sofrimento da morte. O sofrimento da morte foi o motivo ou a causa ou a coroação dele. A glória dele foi ter morrido na cruz. A glória e a exaltação do nome dele foi a morte dele na cruz e ressurreição, consequentemente. Então ele diz, esse Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, ele foi coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte. Se ele não tivesse sofrido a morte, ele não teria recebido honras. Ele não teria sido glorificado. Para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Amém? Amém. Sabe o que é interessante? É que, e é isso que às vezes a Bíblia ela me surpreende. É que, se eu quero realmente ser reconhecido, mas não por pessoas, por Deus, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. A vida cristã é um chamado para a morte, não para eu aparecer. A vida cristã é um chamado para que o meu eu desapareça. Para que eu carregue a minha cruz e encrave nela tudo aquilo que eu era. Porque só assim eu vou ser recebido e agradável a Deus. Não é tentando fazer tudo para que as pessoas reconheçam quem eu sou. Aliás, o meu nome nem tem que aparecer. Amém. Se você olhar nas Escrituras, todas as pessoas que tentaram fazer o nome delas aparecerem, essas pessoas foram rebeldes contra Deus. Lembrando aqui do episódio da Torre de Babel, lá diz que Nimrod, ele fala uma frase interessante: para que não sejamos espalhados e o nosso nome seja conhecido. Engraçado é que, se a gente olhar no meio evangélico, as pessoas estão procurando ser famosas e não entendem que ser famoso é uma desobediência e uma rebeldia contra Deus. Aliás, o próprio nome Nimrod significa rebelde. E Deus nos chama não para a gente aparecer, mas para morrer. Para morrer. Para que aí sim eu seja agradável a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Jesus, ele só foi recebido, coroado com glória, por causa do sofrimento dele de morte. E a gente não quer nem sofrer, quanto mais morrer. E olha que eu estou falando de uma morte no sentido figurado. Eu estou falando de morrer o eu.
aquele eu que é arrogante, prepotente, que não dá satisfação para ninguém, que não está nem aí para ninguém, que os outros se explodam. Esse eu aqui tem que morrer. Aí a gente não tem como não lembrar da frase de João Batista, né? Importa que ele e eu desapareça. Glória a Deus. Amém? O amém fraco. Versículo 10. Porque era, olha só, isso aqui é, meu Deus, isso aqui é fantástico. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ele está falando de Deus o Pai, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Quem é o autor da salvação? Quem é o autor da salvação? Ele está dizendo que por meio do sofrimento Deus o aperfeiçoou. Meu Deus, isso é demais, isso é fantástico. Jesus, o Filho de Deus, perfeito, foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. E a gente não quer sofrer. Há vários textos na Bíblia. Quer ver, irmãos? Por favor, abra aí. 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios capítulo 4, 17. Alguém lê por gentileza? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha, preste atenção aí, que ele está dizendo que a tribulação, ela produz, ela traz, ela faz, ela forma alguma coisa. Ela produz um peso de glória para a eternidade, não para o aqui. Porque dificilmente alguém que está na pera, que está na luta, que está na tribulação, vai entender que isso vai me aperfeiçoar para a vida eterna. Mas é o que acontece. Olha outro texto, Romanos 5, por favor. Romanos 5, do 3 ao 5. Amém? Amém. Porque, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, e o que mais? E o que mais? Está meio desencontrado esse negócio aí. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? A tribulação, o sofrimento nos aperfeiçoa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Volte para Hebreus. Jesus foi aperfeiçoado, não é isso que ele está dizendo? A humanidade de Jesus foi aperfeiçoada. Ele se tornou um humano que Deus sempre quis que Adão fosse. Lembra que o texto de Filipenses que eu citei, que ele tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou e tudo mais, diz que ele foi fiel até e morte de cruz. Aquilo que Adão nunca foi fiel. Adão nunca foi fiel. Porque na primeira oportunidade que ele teve para demonstrar sua fidelidade,
O que aconteceu com ele? Ele caiu. Mas Jesus não. Ele foi fiel até a morte, o sofrimento, ele sofreu. Ele foi tentado. Mas ele foi fiel. E esse sofrimento em Jesus aperfeiçoou a sua humanidade. Ele se tornou o humano que Deus sempre quis que cada um de nós fôssemos. E ainda quer que a gente seja. Em outras palavras, irmãos, quando você estiver sofrendo, quando você estiver na tribulação, quando você estiver no sofrimento, lembre-se, você está sendo aperfeiçoado. Aleluia, glória a Deus. Para ser o ser humano que Deus quer que você seja. Assim como Jesus foi aperfeiçoado e se tornou o autor da salvação de cada um de nós. Versículos do 11 ao 13 para a gente finalizar. Ora, antes que sejam santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo irmão. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na Assembleia e louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou, eu como filho que Deus me deu. Amém. Novamente ele faz citação de 2 salmos. Aliás, ele cita um salmo e cita o capítulo 8 de Isaías. Versículo 12, ele está citando o Salmo 22, versículo 22. E no versículo 13 ele está citando o livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 17 e 18. E o que é que ele está fazendo aí com essas citações? Jesus, ele está dizendo que Jesus nos chama de irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus é um de nós. E isso é muito importante para nós. Saber que nós temos um irmão que é o Filho de Deus, que ele é um de nós. Isso significa que ele é um ser humano como nós, não mais como nós, porque agora ele está com o corpo glorificado, mas ele é um de nós, e ele é aquilo que nós haveremos de ser, de ter o corpo glorificado, mas ele é um ser humano. E qual a importância de Jesus ser um de nós? A resposta é 1 João 2:1. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. O que é um advogado, se não um representante? Jesus é um ser humano que está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Em outras palavras, Jesus ser um de nós significa que nós temos um representante como nós no céu. Ele é um de nós. E por ser um de nós, é o que o qualifica para ser o nosso perfeito sumo sacerdote, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Então, nesses versículos aqui, irmãos, que a gente viu, o autor de Hebreus, ele está dizendo o motivo pelo qual Jesus veio à terra. E em primeiro lugar, ele está dizendo que ele veio para provar os sofrimentos da morte por todos os homens. Ele veio provar o sofrimento da morte em favor de todos os homens, para que ele, morrendo a morte do ser humano, o ser humano não precise passar por isso. Esse foi o motivo, o primeiro motivo pelo qual ele veio. O segundo motivo pelo qual ele veio foi para ser o autor da salvação de cada um de nós. O terceiro motivo que ele veio ao mundo foi para
tornar-se como nós, um de nós, o nosso irmão mais velho. E o quarto e último motivo pelo qual Jesus veio nessa terra foi para destruir o diabo. E é isso que a gente vai ver na próxima quarta-feira. Amém? Amém? Eu queria apenas falar bem rapidinho duas lições. A primeira lição, que está dos versos 5 ao 7, que diz que Jesus, ele tem todo o domínio. Isso serve para nos lembrar que se Jesus tem todo o domínio, se ele está no controle de tudo, não se preocupe, que o que acontecer com você, Deus está no controle. E a segunda lição, que vai dos versos 11 ao 13, que nós acabamos de falar, ele é um de nós. E por causa disso, por ele ser um de nós, o nosso pecado foi apagado para Deus. Porque um ser humano, lá no começo, pecou e condenou a raça humana. Mas um ser humano, na cruz, pagou o preço e salvou todo aquele que nele. Aleluia! Por isso é importante. Jesus é um de nós. Fiquemos em pé.